Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado em Vikings. Capítulo 101. Eu estava sentada na cozinha tomando uma cerveja, esperando a notícia do nascimento do meu próximo bebê. Esse será o quarto. Puta merda, quarto filho. Não, eu bebi muito pouco para pensar nisso. Deve ter sido umas 2 horas, ou assim pensei. Em tempo real, eram 3 canecas de cerveja e 2 canecas de hidromel atrás, quando uma das parteiras me informou sobre o nascimento do meu filho. Eu disse a ela para trazê-lo para me mostrar. Mas não fez muito sentido, quando você via uma criança, via todas elas, a diferença só pode estar nos detalhes. Poucos minutos depois a parteira apareceu com o bebê enrolado em um grande lenço. Ela o entregou para mim, tentei ser gentil. Quando olhei para meu filho, era o que eu esperava, meu filho parecia igual a todas as outras crianças. Ele era pequeno, vermelho e enrugado. Mas também havia uma grande exceção. Ele era ruivo. Ele herdou o cabelo de Hilde, mas poderia ter sido pior, poderia ter sido de outra filha. Não muito pior. Imagino que outros defeitos ele herdará da mãe e que vantagens herdará de mim. O urso. Preciso te dar um nome, algo que soe bem. Você é filho de uma escrava, mas também meu filho. Vou te chamar de Bjorn. Entreguei Bjorn para a parteira, levantei-me da mesa. Acho que o chão empenou um pouco porque eu não conseguia ficar em pé. Eu estava um pouco inclinado para a direita. Eu engasguei em meus pulmões, dei 2 passos para frente e 1 para trás. Amanhã eu definitivamente tenho que verificar o chão. Fui até o quarto onde Hilde estava. Havia um cheiro estranho no quarto misturado com o cheiro de sangue. Hilde estava deitada na cama, e parecia pouco atraente. Aparentemente a beleza de uma mulher irradia após o parto. Neste caso, o reator deve ter superaquecido. Mas pelo menos ela perdeu algum peso. Ela parecia mais exausta do que no dia em que seu dedo foi cortado ou quando ela estava na senzala. Como você está? Dói muito? É Hilde, não senhor, eu me sinto bem. Está tudo bem com o bebê. O bebê está bem. Dei ao nosso filho o nome de Bjorn. Você também não precisa se preocupar, como prometi, vou considerá-lo meu filho e ele fará parte da minha casa. No entanto, seu status não mudará, você continuará sendo nosso escravo de cama. Hilde, obrigado, senhor. Não precisa me agradecer, agora descanse, os próximos meses não serão os mais fáceis para você. Deixei Hilde descansar, é claro que agora eu tinha que dar uma festinha para minha filha e sacrificar alguém. Não que fosse necessário, mas as pessoas teriam um espetáculo. E então evacuariam para a ilha preparada por Eric. Eu me recuso a trabalhar em melhores balistas, catapultas e outras máquinas de cerco. No dia seguinte, todo o meu RID e muitos habitantes de Kattegat se reuniram em frente a uma plataforma de madeira na entrada do templo. Eu estava vestido com vestes brancas, um padre estava de pé ao meu lado e uma das parteiras segurando Bjorn em seus braços. Depois de um tempo o primeiro escravo foi levado para a plataforma. O padre fez uma breve oração. E quando ele terminou ele me deu um sinal para cortar a garganta da vítima. O sangue do homem foi coletado de uma das tigelas. Então a segunda vítima foi trazida. A terceira, quarta, e finalmente a quinta. Eu tive que cortar a garganta de todos. Eu avistei a figura de Ateusta na multidão fazendo o sinal da cruz quando ele viu que eu estava fazendo sacrifícios humanos. O padre mergulhou galhos de bétula em cada uma das tigelas e aspergiu a multidão reunida, depois mergulhou 2 dedos no sangue e desenhou 2 linhas no rosto de Bjorn. Da testa ao queixo, era algum tipo de bênção. Com o serviço religioso terminado, agora era a hora de festejar. Todo o Kattegat estava comemorando. As pessoas estavam comendo, bebendo e transando. Às vezes faziam tudo ao mesmo tempo. A festa na minha casa já durava várias horas, as pessoas estavam muito bêbadas e o ambiente era muito alegre. Quando o inverno acabar, leve 200 ou 300 cativos e 200 guerreiros. Em meu nome você se tornará um jarro em Ordalan. Sua sede será um pequeno assentamento chamado Bergen. Eric, eu sei que você está planejando criar um segundo assentamento semelhante a Kattegat, mas não será fácil. Nada vem fácil na vida, mas é muito importante. Você administrou Kattegat em meu nome a maior parte do ano, e até expandiu o assentamento, então já tem experiência. Além da rota marítima, teremos que conectar Kattegat e Bergen por terra, felizmente não nos faltam escravos. Eric, vou precisar de muitos materiais madeira, pedra. Provavelmente encontrarei isso lá, mas ferro, cobre, calcário, ferramentas. Na medida do possível, transportaremos as coisas necessárias para Bergen, mas tentaremos atrair novos colonos e encontrar alguns recursos locais. Preciso tomar um pouco de ar. Uma multidão de pessoas, gritos, risadas, cheiro de álcool e comida. Minha cabeça estava começando a doer. Decidi sair e respirar o ar fresco da noite. Enquanto aproveitava a paz e o silêncio, ouvi um barulho vindo da minha oficina. Claro, decidi dar uma olhada. Nunca fechei a porta da oficina, é improvável que alguém queira roubar minhas ferramentas. Abri a porta com cuidado, e meus olhos viram a figura de Flock caído no chão. Helga estava deitada sobre ele e Thorsten estava ajoelhado atrás dela. Helga, não se incomodem. Helga, quando terminar, limpe a oficina. Capítulo 102. Acordei no dia seguinte por volta do meio-dia, ou melhor, o choro de um bebê me acordou. Era Bjorn. Depois de um tempo Arne e Revna se juntaram a ele. Eles começaram um coral ou algo assim. Levantei e examinei meus filhotes.
Arne e Hev pareciam normais, eles tinham acabado de acordar com o choro de Bjorn, e Bjorn provavelmente tinha uma fralda cheia ou estava com fome ou ambos. Hilde ainda não estava se levantando. Eram apenas alguns dias após o parto e ela precisava recuperar as forças. Chamei uma das escravas para trocar a fralda de Bjorn. Quando ela terminou, eu o peguei no colo. Você me acordou, seu pequeno terrorista. Mas eu vou me lembrar disso e terei minha vingança no futuro. E você não vai esperar por isso. Vou jogar um balde de água fria em você quando estiver dormindo. Essa será minha versão do desafio do balde de gelo. Dei ao bebê Hilde que imediatamente começou a alimentá-lo. Hilde, senhor, aconteceu alguma coisa que o senhor continua olhando para mim? Gulf, nada. Só o invejo, mais algumas semanas. Agora ainda tenho que acalmar Arne e Hevna. Fui até os berços deles, peguei os dois no colo e comecei a cantar para eles. Pode não ser a canção de ninar mais apropriada, mas uma das poucas que eu conhecia, e meus filhos não sabem inglês moderno de qualquer maneira. Calma, bebezinho, não diga uma palavra. Papai vai comprar um Mockingbird para você. E se aquele tordo não cantar? Papai vai te comprar um anel de diamante. E se esse anel de diamante virar latão? Papai vai comprar um espelho para você. E se esse espelho quebrar? Papai vai comprar uma capa de inverno para você. E se esse manto de inverno estiver muito frio? Papai vai comprar uma pilha de ouro para você. E se esse ouro também fosse roubado? Papai vai para a cadeia por você. Então fique quieto, bebezinho, não diga uma palavra. Papai vai matar por você. O maldito mundo inteiro. Infelizmente, uma canção de ninar não foi suficiente, mas felizmente Lagerta apareceu e eu consegui evacuar. Se você tem que fazer alguma coisa, e há alguém para fazer isso por você, somente um tolo não tiraria vantagem da situação. Crianças pequenas são terrivelmente exigentes. Se um dia eu renascer novamente, acho que adotarei uma coreana de 18 anos ou uma japonesa. O Lagerta. Eric me disse que você vai sair de casa durante o inverno. Você mesma não poderia me dizer? É verdade, estarei em uma das ilhas. Vou testar algumas ideias para máquinas de cerco, e fazer isso em Kattegat pode ser muito perigoso. Mas não estarei longe, apenas a algumas milhas de casa. Você estava ocupado o tempo todo e eu não queria incomodá-lo com os detalhes. Lagerta. E a criança pequena não tem nada a ver com isso? Kulf, claro que não, pergunte ao Eric. Eu disse a ele para preparar a ilha para minha estadia antes de partirmos para a Inglaterra. Você sempre pode me visitar com as crianças. Uma vez a cada 2 ou 3 semanas. Melhor dizendo, 3. Lagerta. Eu não acredito em você de qualquer forma, mas não importa. Helga veio até nós esta manhã e queria se desculpar com você? Eu realmente não a entendi. Nada disso, durante a festa fui até a oficina e a Helga estava lá, nua. Lagerta. Kulf, junto com Flock e Thorstein, eles fizeram sexo. Ela só pediu desculpas pela bagunça que eles fizeram na oficina. Você não precisa se preocupar, eu não gosto dela. Lagerta não ficou brava com a minha mudança, mas sim com o fato de eu ter passado alguns meses na Inglaterra e agora ia deixá-la por mais alguns meses. Nós dois descemos para a cozinha para comer e então comecei a arrumar minhas ferramentas. Os primeiros dias de solidão foram gastos planejando o próximo trabalho e preparando os materiais? Embora eu quisesse construir protótipos da catapulta e de uma grande balista, eu também queria construir algumas outras coisas. A primeira coisa que fiz foi melhorar o ariete e a capacidade de desmontá-lo e montá-lo a qualquer momento. As peças sempre podem ser transportadas por navio e colocadas no local pouco antes do ataque. A primeira vez que construímos um ariete durante os ataques a assentamentos no Império Franco, levou alguns dias. Infelizmente, nem sempre há tanto tempo durante um cerco. A tarefa em si não foi difícil e levou menos de 2 semanas. Levei 3 horas para montar o ariete, apenas 2 para desmontá-lo, e fiz tudo sozinho. Também construí muros de madeira portáteis que garantiam uma abordagem mais segura aos muros da cidade inimiga, uma balista maior. Embora aqui eu tenha encontrado o mesmo problema que no caso das balistas menores, os tendões dos animais rapidamente perdiam sua flexibilidade. Mas eu não estava apenas trabalhando, Lagerta me visitava a cada poucos dias, sozinho ou com crianças. Lagerta, o que é isso? Essas são peças para uma máquina de cerco chamada trabuco, ainda não terminei. O que você vê é a cesta. Ela vai contrabalançar o projétil que deveria estar do outro lado do braço. Lagerta pareceu surpresa, ela não parecia entender realmente como aquilo funcionava. Esta cesta será carregada com pedras ou areia e pesará quase 10.000 libras, permitindo lançar uma carga de 80 kg a uma distância de 200 metros. O braço com o peso abaixa e a força dispara o projétil. Lagerta, mas para que você precisa de uma máquina dessas? Kattegat tem um muro de pedra, mas não é grande. Cidades como Paris ou Constantinopla têm muros muito maiores e mais fortes. Para chegar à cidade você precisará de uma chave para o portão, e esta é a minha chave. Fiquei feliz que ela não fez mais perguntas, explicando à minha esposa que a Terra era redonda, a gravidade da Terra e o campo magnético. Eu não tinha tanta paciência. Lagerta, você vai atacar essas cidades? Claro, mas num futuro distante preciso de um exército muito maior. Mas quando tudo estiver pronto, prometo que te levarei para ver a Hagia Sophia. Capítulo 103. Desde o início da humanidade, as pessoas marcaram sua presença com murais nas paredes.
sejam eles de natureza religiosa ou simplesmente representações da vida cotidiana. As pinturas rupestres mais antigas descobertas datam de 40.000 a.C., na Era Paleolítica. No entanto, a natureza humana não mudou ao longo dos próximos milênios, e encontramos comportamento semelhante em todos os continentes. Hoje, porém, não queremos descrever pinturas gregas, egípcias ou persas, mas vamos nos concentrar em duas inscrições descobertas recentemente na Hagia Sophia. Ambas foram gravadas em uma das paredes do templo. Durante as renovações medievais subsequentes, essas inscrições foram cobertas com gesso, pigmento e pinturas. Elas foram descobertas por acidente há apenas 2 meses. A primeira é uma piada sem graça sobre o imperador bizantino. O que significa? O imperador Teófilo fode ovelhas. A segunda inscrição abaixo revela a identidade do autor da primeira inscrição vulgar. O rei Ulf e a rainha Lagerta estiveram aqui. A inscrição indica claramente que foi feita por Ulf Eriksson ou sua esposa, embora saibamos pelas crônicas que um senso de humor semelhante foi atribuído ao próprio rei Ulf. Não sabemos as circunstâncias exatas dessas inscrições nem a data exata, mas isso é mais uma evidência de quão longe os vikings chegavam em seus navios. Capítulo 104. 3 semanas depois, chegou a hora dos primeiros testes do Trabuco. A 150 metros da ilha, eu tinha um dos navios mais antigos montado. Era para servir como alvo. Usei uma pedra de 150 libras para o míssil. Foi um fracasso espetacular, eu realmente atingi o mar, mas cerca de 30 metros atrás do navio. Eu não tinha certeza se era por causa da minha falta de habilidade em atirar ou algo que eu estraguei durante a construção. Para ter certeza eu tinha que fazer mais tiros de teste. Os dias seguintes passaram, as próximas tentativas de afundar o alvo falharam. Ganhei habilidade em atirar e mirar, mas o trabuco não era uma ferramenta cirúrgica, eu não iria usá-lo para atirar nos testículos do mosquito, mas para destruir muros e portões, portanto aceitei alguns desvios. Eu tinha certeza de que atingiria a cidade. Eu estava sentado perto do fogo e aproveitando o silêncio quando vi um barco se aproximando da costa. Era um daqueles dias. Lagerta, Yud e as crianças estavam no barco. Fiquei um pouco surpreso que Yud levou Bjorn com ela. Não estava particularmente frio, provavelmente não mais do que alguns graus abaixo de zero. Mas Bjorn tinha apenas 3 meses de idade. Levei todos para casa, juntei um pouco de neve em uma panela e coloquei no fogo. Eu ia fazer uma sopa. Enquanto isso esquentava o leite para meus filhos, e Lagerta e Yud pegaram uma xícara de vinho quente. O que aconteceu que fez vocês todos virem aqui? Vocês sentiram minha falta? Lagerta, Yud queria que você visse Bjorn, e a segunda coisa foi que um padre de Uppsala apareceu em Kattegat. Deixe Eric escolher 9 escravos, alguns animais e mande-os para Uppsala. Eles serão sacrificados, sem problemas. Lagerta, o padre disse que você deve vir pessoalmente, agora você é o rei. Outra dor de cabeça, não estou com vontade de ir para a Suécia agora, mas em alguns anos como parte da conquista escandinava bem, até o rei às vezes tem que fazer o que não quer. Algum tempo depois, a sopa estava pronta. Bjorn era o único que tinha suas próprias provisões com ele, um cara de sorte. Depois do almoço, Herna e Arne foram dormir, e Yrsa e Lagerta estavam me desafiando para uma guerra de bolas de neve. Eu não ia fazer prisioneiros. Quando me atiraram bolas de neve, eu aguentei pacientemente e levei os golpes como um homem, até que chegou a hora da vingança. Fiz uma bola de neve muito grande e escolhi minha esposa como meu gol. Lagerta parecia pior do que a seleção brasileira depois da partida com a Alemanha. Lembro-me daquela partida como ela é hoje. Os alemães não atiravam tão bem desde 1939. Lagerta capitulou, assim como a defesa do Brasil. Yrsa ainda estava lá, mas eu não ia ser cruel com minha filha. Eu a peguei rapidamente e a joguei em um monte de neve fresca. Só pode haver um vencedor. Ao voltar para casa, Lagerta trocou Yrsa por roupas secas e a colocou para dormir. Quando as crianças estavam dormindo, decidimos brincar de adultos também. Espero que isso não acabe em outra gravidez. À noite, um barco de Kattegat veio buscá-los e levou minha família para o continente. Costumo reclamar das crianças, mas às vezes até eu preciso desse relaxamento, e amanhã poderei voltar a inventar e criar novas ferramentas de morte. Talvez as crianças sejam uma inspiração para mim. Eikbert, Ealdorman Eadric. Ponto de vista. Ealdorman Eadric, senhor, aconteceu. O príncipe Ecgberith está morto. Oficialmente durante a caçada ele seguiu o lobo, correu para o rio congelado e o gelo quebrou sob ele. O príncipe não pôde ser salvo. Eikbert, o que realmente aconteceu? Ealdorman Eadric, o homem que subornamos jogou o príncipe amarrado no rio, não há ferimentos no corpo do príncipe, então a história com o lobo é mais crível. Eikbert, bom, mas esse homem tem que morrer. Claro, duvido que ele revelaria esse segredo a alguém, mas ele é apenas um péssimo traidor de qualquer maneira. Talvez alguém o ataque e o roube. Ou ele entre em uma briga e morra acidentalmente, decida por si mesmo, mas faça isso rápido. Ealdorman Eadric, senhor, o que vais fazer agora? Eikbert, preciso informar a princesa Judith sobre a tragédia que aconteceu, então planejar o luto e fazer um funeral, e então anunciar o noivado dela e do meu filho. A mãe dela confiou aos meus cuidados, então como seu guardião eu cuidarei do seu futuro. Ealdorman Eadric, senhor, também tenho notícias de Mercy e do norte.
Os pagãos capturaram várias cidades e assentamentos no reino de Mércia, mas não houve luta entre eles e os exércitos do rei Ofa. Também sei que os pagãos ocupam a cidade de Elforvik e agora a chamam de Jurvik. Os espiões também relataram que os escoceses do norte haviam se mudado para o sul, ocupando parte das terras no reino da Nortúmbria. Rei Egbert, precisamos saber mais sobre esses pagãos, enviar nossos homens como mercadores para esta cidade. Como eles chamavam esta cidade? Ealdorma e Adrik, Jurvik, senhor. Rei Egbert, sim, para Jurvik. O rei Ofa provavelmente pagou para eles deixarem suas terras, o que não foi estúpido. Prata sempre pode ser ganha, mas se ele perder seu exército. O rei Ofa está vigilante, ele sabe que estou esperando até que ele cometa um erro. Quanto aos escoceses, nada com que se preocupar agora. Talvez eles tenham tomado a terra, mas isso não significa que eles podem ficar com a terra. É fim do ponto de vista? Minha estadia em isolamento estava chegando ao fim, fiz menos do que queria, mas também mais do que esperava. Infelizmente, cada dia me aproximava mais da minha viagem à Suécia, felizmente. Ainda não tinham inventado surströmming e meu estômago não precisa se preocupar com uma comida sueca estranha. Capítulo 105. Vulneram homines, última Necat. Eu tinha envelhecido mais um ano, o inverno de 787 estava lentamente chegando ao fim, e com seu fim eu enfrentava novos desafios. Não planejei ataques e conquistas para este ano, mas apenas fortalecer a posição de Jurvik como uma cidade comercial. A Noruega e toda a Escandinávia precisavam de novos mercados para nossos produtos. Também terei que ficar em Kattegat a maior parte do tempo depois que Erik for para Bergen. Será meu dever governar Kattegat, e farei uma viagem à Suécia. Mais um dia seguido fui acordado pelo choro de Bjorn. Os primeiros dias foram difíceis, mas desenvolvi a estratégia perfeita para lidar com isso. Fingi que ainda estava dormindo e meio que acidentalmente acordei Yud ou Lagerta. E Lagerta, levanta, seu filho está chorando. É Ulf. Bocejo, mas o que eu faço? Alimentá-lo? Acorda, Yud, eu não tenho peitos. Antes que eu pudesse terminar a frase, Irsa correu para o nosso quarto, pulou na cama, pisoteou Yud e pulou em mim. Quem disse que crianças são um fardo doce nunca levou uma joelhada no estômago de uma menina de 4 anos. De repente minha viagem à Suécia não parecia tão assustadora. A Irsa, papai, você vai brincar comigo? Ulf, sufocando. Papai não pode brincar agora, papai brinca com mamãe e o da noite e agora ele precisa descansar. Mas depois do café da manhã eu vou te levar para passear. E Irsa, veremos os cavalos? É Ulf, cavalos, ovelhas, cabras, o que você quer? Você gostaria de ter outro irmão ou irmã? E Irsa, sim. A Ulf, então tire a perna do papai, antes que você me deixe aleijado. Claro que eu tinha que manter minha palavra, infelizmente isso foi seguido pela parte formal dos meus deveres e eu passei o resto do meu dia neles. Resolvendo disputas de vizinhos e casos criminais, recebendo delegações de várias partes da Noruega ou comerciantes que vinham para Kattegat. Claro, como rei. Eu não tinha interesse nesses assuntos, mas na ausência de pessoal adequado, tudo caiu na minha cabeça, por falta de tempo. Até agora não pensei em algum código de leis que fosse eficaz. É claro que há oradores da lei, mas isso não é o mesmo que uma lista clara e transparente de direitos, deveres e privilégios. Outro problema é a introdução de uma lei tão unificada, pode até acabar sendo impossível, em uma pequena área pode funcionar, mas em todo o país essas leis estarão mortas. Os dias e semanas passaram, durante esse tempo, além de ser governante, juiz, coletor de impostos, ministro do comércio. Enviei 8 dos meus navios para Jurvik com mercadorias e pessoas, e alguns navios mercantes se juntaram ao meu comboio. Também encomendei uma grande quantidade de escravos eslavos, principalmente crianças, homens e mulheres jovens. Comecei a expandir o porto e instruí Flock a expandir minha frota. Navios e armas é disso que mais precisarei. Também comecei a me preparar para minha viagem. Ulf, você está sentado em casa há muito tempo, precisa se movimentar um pouco, então você irá comigo para o Uppsala. Ragnar, levarei a Teustan conosco. Ulf, você quer sacrificá-lo? Ragnar, não, eu quero que ele conheça nossos deuses. Ulf, quanto mais melhor, Rolo, o Aegiarne, Thorstein, Calco e alguns outros estão conosco. Se quiser, pode deixar seus filhos aos cuidados de Lagerta. 4 ou 6 filhos não faz mais diferença. Claro que não fez diferença para mim, não estarei em casa. Ragnar, ponto de vista de Ateustan. O Ateustan, o que seu rei queria? Ragnar, vamos fazer uma viagem para o Uppsala fazer oferendas aos deuses. O Ateustan, sacrifício humano? Ragnar, sacrifício humano e animal, fazemos isso a cada 9 anos. E Ateustan, eu não entendo. Um homem pode abusar uma escrava a qualquer momento, mas não pode abusar uma mulher livre. Você pode me matar a qualquer momento e ninguém vai dizer nada porque eu sou um escravo. Ragnar, é verdade que distinguimos entre as pessoas levadas em cativeiro e as nossas, sempre foi assim. Ateustan, seu rei. Eu o vi em Kattegat caminhando com sua filha, e alguns dias depois eu o vi assassinando 5 escravos em frente ao templo sem hesitar. Ragnar, seus reis não têm filhos ou não matam pessoas? É fim do ponto de vista? Voltei para casa, mas infelizmente não tive oportunidade de descansar. Ulf, Skard, meu amigo. O que te traz a Kattegat agora? Skard, estou sempre onde há algo a ganhar, senhor. Nos últimos anos, Kattegat se tornou o lugar perfeito para isso. Ulf, entendo então o que você precisa. Temos muito grão, carne, queijo, cerveja, mel, sal, peles de animais e um pouco de vinho. Skard, armas?
Desculpe, meu amigo, mas armas não estão à venda. Não estou vendendo algo que possa ser usado contra mim. Skard, você tem medo de um ataque ou está planejando uma guerra? Sempre há algumas guerras e alguém sempre ataca alguém. Armas e escravos, não posso vender para vocês, mas todo o resto tem um preço. Após várias horas de negociação, concordei em vender a ele parte do ferro e outros metais que seriam entregues à Kattegat de Jorvik. Além disso, Skard trouxe algumas informações da Dinamarca. Aparentemente o rei Orik já havia recuperado algumas das terras que pertenciam a seu pai, mas o resto estava sob o controle de seus tios. 2 semanas depois, tudo estava pronto para nossa partida. Escolhi os 9 escravos mais idiotas que tínhamos. Capítulo 106. Levamos mais de uma semana para cobrir mais de 1.300 quilômetros, a maior parte da rota foi feita de navio, e apenas a última etapa a pé. Na minha primeira vida, meus amigos na Noruega sempre zombavam dos suecos. Eles sempre diziam: o que os suecos têm que nós, noruegueses, não temos? Bons vizinhos. Talvez tenha sido culpa dos séculos posteriores, porque atualmente eles eram muito amigáveis e não pareciam macacos pareados com uma tartaruga. Claro, eu sabia que essas eram apenas algumas coisas chatas da vizinhança, e eu não iria ter preconceito contra elas, especialmente porque eu iria superá-las em alguns anos. Depois de chegarmos ao local, enviamos os escravos e os animais aos sacerdotes, e então montamos um acampamento perto do templo. À noite, estávamos todos sentados ao redor do fogo e perdendo tempo com conversas insignificantes. Arnica Olho, sempre me perguntei por que durante os ataques você nunca encontra uma mulher ou qualquer escrava, mas vive como um monge cristão. Tenho Lagerta e Yield em casa, então não posso reclamar, realmente não posso reclamar. Arnica Olho, você tem medo de Lagerta? Não é medo, instinto de autopreservação, mas é melhor me dizer se alguma mulher chamou sua atenção? Arnica Olho, Helga é interessante. Olhei para Thorstein, Flock não estava conosco. Tenho que trancar a oficina. Helga, muitos pica-paus voam para esta cavidade. Thorstein, quando você escolheu Yield, ela também não era virgem. Eu a escolhi porque tem um bom coração e simplesmente tive pena dela. Mas apesar da falta de um dedo, ela tem mãos habilidosas. Ateustan, gostaria de saber. O que vai acontecer a seguir? Arnica Olho, nós comeremos e ficaremos bêbados, padre. Ateustan, mas eu quis dizer cerimônias, sacrifícios. O sacrifício levará vários dias. Animais serão sacrificados nos primeiros dias, escravos ou voluntários no último dia. Eles serão colocados na mesa e então o padre cortará suas gargantas. O sangue será coletado nas tigelas e seus corpos pendurados de cabeça para baixo. Nada especial, mas essa é a nossa tradição. Era isso que você queria saber, monge? Ateustan, mas qual é o propósito disso? Queremos que os deuses nos favoreçam, então oferecemos sacrifícios a eles. Eu li seu livro sagrado, Caim e Abel também ofereceram sacrifícios ao seu Deus. Temos métodos diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Se você quiser conhecer nossos deuses, os sacerdotes lhe darão cogumelos secos, experimente. Depois desses cogumelos, você não só pode conhecer os deuses, mas também ver coisas épicas como um viking com um Kalashnikov na mão, montado em um unicórnio que caga um arco-íris. Todos os tipos de cerimônias aconteceram nos dias seguintes. Eu, pessoalmente, achei que era uma perda de tempo, mas são apenas alguns dias, e o próximo evento desse tipo acontecerá em 9 anos. Arnica Olho, perto do nosso acampamento, há uma excelente pesca rio acima, sob a cachoeira. Vou dar uma olhada. Thorstein vai com o caolho, todo mundo sabe que 3 olhos são melhores que um. Poucas horas depois, Wan e Thorstein retornaram ao nosso acampamento sem peixe e espancados. Acontece que eles foram pegos observando uma mulher no banho e seus guardas os espancaram. A única coisa que salvou suas vidas foi meu nome. Foi uma reminiscência do que aconteceu no show onde esses 2 gênios assistiram a Slaug no banho. Se for realmente ela, então eu tenho que combiná-la com Ragnar, e os filhos de Ragnar nascerão. Bjorn, Ivar, Ub, Sigurd, Alfdan, Vitserk e Fridleis. Também houve filhas. Ragnhild e Aloth. Repita de novo. Vocês 2 olharam para ela, mas eu devo me desculpar com ela? O Thorstein, sim. O que deveríamos fazer? Não sei, talvez pegar peixes? Arnica Olho, você não a viu. Você sabe quem ela é? O Thorstein, não, ela não revelou seu nome. Se ela quiser um pedido de desculpas, ela tem que vir ao nosso acampamento. Você voltará até ela e lhe dirá que ela deve vir, nem vestida nem despida, nem cheia nem com fome, e não sozinha, mas sem ninguém que a acompanhe. Você se lembra da mensagem? Acontece que minhas suspeitas eram justificadas. No dia seguinte Aslaug apareceu em nosso acampamento, e assim como na série, ela estava usando uma rede de pesca, comendo uma maçã e estava acompanhada de um cachorro. Mas por que essa rede de pesca? Porra, não consigo ver nada. Claro, eu ainda ia combiná-la com Ragnar, mas gostaria de aproveitar um pouco meus olhos. Aslaug, Rei venho como você desejou, nem vestido nem despido, nem farto nem faminto, e não sozinho, mas sem ninguém me acompanhando. Acho que lhe devo um pedido de desculpas pelas ações que não cometi. Em qualquer outro dia eu estaria bravo, mas hoje estou de bom humor. Sinto muito. E Aslaug, aceito suas desculpas. Posso perguntar qual é seu nome?
Aslaug, meu nome é Aslaug Sigurdsdottir, sou filha de Sigurd Dragonslayer e da escudeira Brynhildr. Prazer em conhecê-la, princesa, sou Ferikson, o primeiro rei de toda a Noruega, filho de um ferreiro e uma escrava. Com seu comportamento, maneira de falar, gestos, era óbvio que ela estava tentando me seduzir. Eu vivo muito tempo para ser pego por tais truques. Princesa, venha ao nosso acampamento. Hagar, cuide do nosso convidado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ranhar, mas o que devo fazer? Ofereça algo para a princesa comer, peixe defumado ou algo assim. Capítulo 107. Nos 2 dias seguintes, Aslaug passou em nosso acampamento. Embora eu a evitasse o máximo que podia, nem sempre era possível. Aslaug, sempre admirei e sonhei em ser uma lutadora como minha mãe, mas meu pai tinha uma opinião diferente. Princesa, nunca é tarde para realizar seus sonhos. Se você quer ser uma lutadora, vou te dar um conselho. Ranhar luta bem, então ele pode te ensinar. Ela tentou me provocar, me seduzir de uma forma mais ou menos sutil e me encantar com sua personalidade. Embora fosse lisonjeira, eu sabia que a princesa é ambiciosa. Na série, ela se tornou amante de Ranhar enquanto ele era Jarl, então reapareceu em sua vida quando foi revelado que ela estava grávida. Ela foi atraída pela fama e posição. Agora eu era rei e Ranhar era apenas um membro do meu grupo, talvez para juntá-los. Eu teria que dar a Ranhar uma posição semelhante à de Eric, mandá-lo para alguma província e deixá-lo ser Jarl em meu nome. Arnica Olho, por que você quer combinar Ranhar e Aslaug? Já faz mais de 1 ano desde a morte de Tora, ele precisará de uma nova mulher em sua vida, e embora ela possa ser irritante, Aslaug não é uma mulher má. O Arnica Olho, se ela não é má, por que você não se casa com ela? Ela está interessada em você. Como posso explicar isso para você? Por que eu deveria procurar um copo de leite em algum lugar, se eu tenho uma vaca em casa? E segundo, eu não estou interessado nela. Naquela noite, chamei Ranhar para minha tenda. Lembre-se daqueles 8 chefes e jarros que votaram contra mim. Eles perderam alguns homens nos ataques na Inglaterra. Após retornar a Kattegat, você pegará alguns guerreiros e invadirá seus assentamentos. Ranhar, mas Eric deveria fazer isso? Ele preferiu esperar até que voltássemos da Inglaterra. Ele também lidou com a expansão do Kattegat. Mas não importa. Assim que você conquistar suas terras, eu o farei Jarl em uma das províncias. Você governará em meu nome. Ranhar, por que agora? Você sabe que desde que ela morreu... é por isso que, já faz mais de 1 ano. Você passou o ano inteiro em Kattegat e não fez nada. Já está na hora de fazer alguma coisa, procurar uma nova esposa, para que você possa começar a viver. O que você acha de Aslaug? Ranhar, linda e inteligente, percebe-se que vem de uma família importante, dá a impressão de ser melhor que as outras, altiva e orgulhosa. Nossa estadia em Uppsala chegou ao fim, a princesa retornou ao seu acampamento, nós fizemos as malas e voltamos para casa. Mais 1.300 quilômetros. Na verdade, essa viagem não me rendeu muito, embora os padres me tratassem com o respeito que pertence ao rei. Ao me chamarem para Uppsala, eles mostraram que, embora eu seja o rei, também devo levar em conta a opinião e o poder deles. Poder secular e poder religioso, mais cedo ou mais tarde sempre há um conflito de interesses. A religião é uma arma perigosa, mas felizmente os padres não eram gananciosos, tudo o que queriam era manter sua posição, e isso é algo que eu poderia garantir para eles no momento. Menos de 2 semanas depois já estávamos em Kattegat, e retornei à minha vida familiar e à administração do meu reino. Uma das primeiras coisas organizadas após nosso retorno foi a expedição de Ranhar aos líderes e Jarls Hostis. Ranhar levou consigo 15 navios e 700 homens. Ele tinha um trabalho, matar todos. Deixei todo o saque ficar com meus homens e ordenei que alguns dos cativos fossem levados para Kattegat. Eu não queria ficar rico nessa viagem, mas apenas punir meus oponentes. As semanas seguintes passaram, e conforme a estação mudava, mercadores de toda a Escandinávia começaram a voltar para Kattegat. Eles trouxeram todos os tipos de notícias sobre quem havia se tornado um Jarl, quem havia deixado de ser, quem havia morrido, quem havia matado quem. Notícias sobre as ações de Hagar chegaram até mim dessa forma. Após seus sucessos iniciais, notícias de suas ações se espalharam e vários chefes uniram forças para resistir a ele. Fiquei pensando se deveria mandá-lo de volta, mas senti que sua força era suficiente. Seus oponentes eram apenas alguns jarros já enfraquecidos. Navios de Jurvik também vieram e algumas das pessoas que ficaram na Inglaterra retornaram. Claro, a guarnição local não foi enfraquecida. Um novo grupo de guerreiros tomou seus lugares. Os navios, além de pessoas e notícias, também trouxeram prata, vários tipos de mercadorias e bastante ferro, cobre e chumbo. Agora posso cumprir meu contrato com Skard. Pelas notícias que recebi de Leif, descobri várias batalhas menores com os escoceses. Eles queriam mais terras. Leif lançou um ataque retaliatório e invadiu várias aldeias no norte. Ele fez mulheres e crianças prisioneiras e matou os homens. Suas cabeças serviram como um aviso. Leif os empalou na lança e os colocou na fronteira previamente acordada. O país de Gales também foi vítima de ataques do meu povo, segundo as palavras do mensageiro. O país de Gales foi completamente derrotado. O rei Offa ficou em silêncio e não tentou nos atacar diretamente. Tudo o que ele fez foi proibir seu mercador de ir para Jurvik. Por mais incômodo que fosse, tais regras eram fáceis de contornar. Infelizmente, o mensageiro não tinha notícias de Wessex. Tudo o que descobri foi que o filho do rei Ael havia morrido caçando, e sua filha estava noiva do filho do rei Egbert.
Capítulo 108. Irsa, papai, 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 papai. Onde eu errei? Como eu mereci isso? Se não fosse minha filha mais velha, então Bjorn me acordaria, e hoje era o dia da minha filha. Irsa estava sentada na cama e a cada grito de papai, ela batia com a mão nas costas. Faltam apenas 11 ou 12 anos para o fim de sua sentença, então encontrarei seu marido e finalmente dormirei. Ainda bem que não estamos no século 21, porque eu não me livraria dela até que ela tivesse 30 anos. Até comecei a chamar Irsa de Honey, mas não porque ela fosse tão doce, era uma abreviação de Honey Badger. Oh, sim, querida. Papai não está mais dormindo, tem alguma coisa errada? E Irsa, papai, tem uma coisa debaixo da minha cama. Conhecendo minha casa, era possível, mas Irsa não deveria ter visto. Ninguém os tinha visto, exceto eu. Querendo ou não, eu tinha que me levantar e dar uma olhada. Claro, me vesti, peguei o machado que estava pendurado na parede. Talvez minha filha estivesse certa, talvez não, mas ter cuidado não faz mal. Lembro-me de uma vez que disse à minha mãe que havia um monstro na minha cama. Ela me disse para beber menos e tomar cuidado com o que eu trazia da boate. Há quanto tempo? Acho que 140 ou 150 anos. Abri a porta do quarto de Irsa, estava escuro. Infelizmente eu não tinha uma vela comigo. Fui até a cama da minha filha. Depois de dar 2 passos senti dor no pé direito. Puta merda, pisei no bloco de madeira. Eu não queria gritar, mas doeu como se um anão estivesse me esfaqueando no pé. Cerrei os dentes e manquei até a cama, abaixei-me para descobrir o que havia embaixo dela, e não havia nada. Talvez houvesse algo ali e fugiu, ou talvez Irsa tenha tido um pesadelo, mas eu fiz meu trabalho. Voltei para o meu quarto, abri a porta. Irsa adormeceu na nossa cama, aninhei-me em lajerta, e Yud levantou-se porque Bjorn acordou. Odeio a minha vida. Tudo o que eu podia fazer era descer e começar a preparar o café da manhã lentamente. Coloquei no forno, cortei o peito de frango, salguei e fritei com cebola, depois coloquei alguns ovos nas panelas, um cheiro agradável se espalhou pela cozinha. Mãe e seu filho de 2 gerações servirão como minha refeição. Quando terminei de preparar a comida, lajerta com as crianças e Yud apareceram lá embaixo. Ovos mexidos me animaram um pouco e eu estava pronto para trabalhar. A primeira coisa que fiz foi ir até Flock. Queria descobrir quantos navios novos ele conseguiria construir este ano. Quando cheguei na casa dele, Helga abriu a porta, nua. Ela não estava envergonhada nem nada, talvez porque eu já a tenha visto em situações mais embaraçosas. Wolf, olá Helga, o Flock está aqui? Helga, sim, eu vou pegá-lo. Ela me deixou entrar, me deu uma cerveja e foi buscar Flock. Depois de alguns minutos ela voltou. Helga, ele disse que viria em breve. Wolf, vista-se, não quero que Flock pense em nada. Helga, você não me acha atraente? E Flock não tem ciúmes. Wolf, eu sei que ele não é do tipo ciumento. Eu vi com meus próprios olhos. Mas eu também não sou de pedra, então se arrume antes que eu faça algo que vou me arrepender depois. Felizmente Helga me ouviu e alguns minutos depois, Flock apareceu. O Flock, aconteceu alguma coisa? Você não me visita com muita frequência. Wolf, como vocês vivem em uma floresta e nada aconteceu, eu só queria saber quantos navios serão construídos este ano. Vocês precisam de mais madeira, escravos. Flock, e quantos risos você precisa? Wolf, pelo menos 600, mas quanto mais melhor. O Flock, 600. Pelos deuses, por que você precisa de tanto? Você está planejando uma risadinha? Tantos navios, poderia levar mais de 30.000 pessoas. Wolf, 36.000 pessoas e muitos suprimentos, quanto tempo vai demorar? Flock, mesmo que você me dê 200 escravos extras e muita madeira 3 ou 4 anos. 150 a 200 navios por ano, não, definitivamente 4. Wolf, ele lhe enviará escravos e madeira, mas quero 150 novos navios no ano que vem. O Flock, o que você está planejando risos? Wolf, faça o impossível possível. Passei mais 1 hora na casa dele, depois me despedi e fui para minha aldeia eslava. Depois de chegar ao local, instruí os mais velhos a aumentarem a quantidade de terras aráveis e construírem novas casas. Também os avisei que novos habitantes chegariam à aldeia. Com essas 2 coisas resolvidas, tive momentos de tempo livre para mim. Claro que eu estava errado quando você é pai ou mãe, a noção de tempo livre se torna algo abstrato. E Irsa, papai me conta uma história. Wolf, mas só uma e depois o pai volta a trabalhar. Vou te contar a lenda da flor de samambaia. Na noite mais curta do ano, uma flor incomum floresce por um curto período. Poucos conseguiram vê-la porque é extremamente difícil. Não se sabe se ela florescerá em um lugar com muitas samambaias ou em um lugar com uma pequena, discreta e perdida. Às vezes, tudo o que você precisa é de um pouco de sorte à meia-noite, quando ela floresce naquela extraordinária noite de verão. Há muitos anos, o pequeno Michal vivia em uma das aldeias. Um dia, o menino ouviu uma história sobre uma flor de samambaia milagrosa. As pessoas frequentemente contavam histórias lindas e incríveis sobre ele. Quando uma criança ouvia essa história, ela se perdia no mundo de sua imaginação, e imagens incomuns apareciam diante de seus olhos. O menino via quase tudo que os contadores de histórias diziam, a riqueza, os tesouros que o descobridor da flor de samambaia traz. Mas ele não conseguia imaginar a sabedoria e o conhecimento que ninguém mais tem. Em seus sonhos, Michal não via a flor em si, mas isso não era um problema para ele, ele imaginava suas formas incomuns de pequenas folhas, delicadamente cintilantes com cores. No entanto, a flor de samambaia deveria ser guardada por vários poderes que a protegiam dos olhos de pessoas curiosas. Felizmente, Irsa adormeceu. Capítulo 109.
Infelizmente Irsa era teimosa e persistente. Ela sabia que eu não tinha terminado a história e me atormentou por tanto tempo até que eu desisti e não importava que fosse culpa dela. Ela até reclamou de mim para Lagerta. Eu estava sentado em uma poltrona, Irsa estava sentada no meu colo, e na outra poltrona estava Lagerta, que disse que queria ouvir a história também. E agora eu não conseguia sair dela. O menino decidiu encontrar a flor. Na noite de solstício de verão, quando todos os habitantes de sua aldeia natal estavam comemorando perto do fogo e cantando canções alegres, Michal imperceptivelmente deixou a aldeia e foi em direção à floresta. Ele procurou por um longo tempo por uma bela flor entre centenas de samambaias, mas não encontrou nada. Quando ele estava prestes a desistir, seus olhos viram uma pequena luz que acabou sendo pequenas pétalas de uma flor de samambaia. A flor era tão brilhante que mesmo contra a noite negra e impenetrável ela brilhava como um diamante. O menino observou esse fenômeno milagroso, a flor começou a crescer e mudar de cor, exatamente como ele havia imaginado antes. Michal estava prestes a colher uma flor, quando de repente algumas figuras escuras começaram a emergir da escuridão da floresta, um vento forte soprou. Quando o menino acordou em sua cama pela manhã, ele não conseguia se lembrar se tudo aconteceu de verdade ou se foi apenas seu sonho. Michal não conseguia parar de pensar nisso. Ele estava pensando naquela linda flor o ano todo. Ele não contou a ninguém sobre sua viagem noturna e estava esperando com grande entusiasmo pela próxima noite de verão. O menino estava arrastando seus dias. Meses se passaram, o outono chegou, então o inverno rigoroso, finalmente a primavera verde, os dias ficaram mais longos e quentes. As árvores estavam cobertas de folhas verdes, os pássaros cantavam alegremente, toda a natureza anunciava que outro verão estava se aproximando. A esperada noite mais curta do ano finalmente chegou e Michal, como havia planejado por um ano, partiu novamente em busca da flor de samambaia. Tudo se repetiu exatamente como no ano anterior. O menino encontrou a flor e estava quase colhendo-a quando os poderes secretos a protegeram novamente e o sonho do menino não se tornou realidade. No entanto, Michal era teimoso, ele decidiu tentar novamente no ano seguinte, até 3 vezes. Sua teimosia e determinação fizeram o próximo verão ser um sucesso. Ele arrancou a flor e sabia que não era um sonho. Daí em diante, nada mais foi como antes. Agora ele tinha tudo o que queria. Um lindo palácio, riquezas, tesouros, nada lhe faltava. No entanto, com o passar dos dias e semanas, o menino deixou de desfrutar de tesouros e pratos deliciosos. Michal se sentia muito solitário, não tinha com quem conversar, não conseguia compartilhar sua alegria com ninguém, estava ficando cada vez mais triste. Então o menino retornou à sua aldeia natal, encontrou a casa de sua família, mas seus pais não o reconheceram. Desesperado, ele se trancou em seu palácio. Quando voltou para casa um ano depois, seu pai estava morto, e a mãe doente não reconheceu seu filho novamente. O menino definhou, ele nunca mais sorriu, ele não queria mais ver seu lindo palácio ou seus objetos de valor. Quando ele visitou sua casa de família novamente, descobriu que sua mãe também estava morta. Um enorme vazio apareceu em seu coração, tão grande que ele não conseguia suportar, ele não queria mais ver este mundo. Assim que ele pensou isso, o chão desabou sob ele, e uma flor de samambaia cresceu onde ele estava. Fim. Irsa, pai, você conhece mais alguma história? Não, é o único que eu conheço, e agora vá brincar um pouco com sua mãe, o pai está ocupado. Tive vários filhos na minha vida e não tinha certeza se preferiria uma filha ou filhos. Uma coisa era certa, fiquei feliz por não ter tido filhos na minha primeira vida. Então a decisão seria mais difícil, filho, filha, travesti transexual da Transilvânia ou os outros 80 gêneros. Bem, a vida no século 8 ou 17 tinha suas vantagens. Os dias e semanas passaram, Flock trabalhou nos navios, Kattegat estava em constante expansão, assim como minha aldeia eslava. Os mercadores trouxeram outros 300 escravos. A estrada terrestre para Bergen, o novo quartel-general do Jarl Erik, estava sendo construída lentamente. Mas o progresso em sua construção não foi grande devido às densas florestas. Tudo parecia estar no caminho certo. Meu reino estava se desenvolvendo lentamente, a partir das notícias que recebi Ragnar lidou com a oposição, e eu me tornei a mãe do ano. Reikbert, Ealdorman e Adrik. Ponto de vista. Reikbert, nossos espiões em Jurvik descobriram algo útil sobre esses pagãos? Ealdorman e Adrik, meu senhor, não, sabemos que seus navios podem cruzar o mar aberto e eles se saem tão bem em rios, sabemos um pouco sobre seus falsos deuses. Também temos algumas moedas de prata e ouro que eles usam. Infelizmente eles não falam bem nossa língua, mas nosso povo tenta aprendê-la. Reikbert, que pena, e sabemos alguma coisa sobre Jurvik? Ealdorman e Adrik, sabemos que de 500 a 800 pessoas estão estacionadas na cidade. É difícil dar números exatos porque algumas delas estão sempre em vários tipos de expedições, principalmente atacando assentamentos e abadias. Eles atacaram recentemente o país de Gales e tiveram várias escaramuças com os escoceses. Seu comandante é um homem chamado Leif, aparentemente um amigo de seu rei. Reikbert, pessoas locais? Ealdorman e Adrik, eles estão sendo forçados a trabalhar. Nosso povo relatou que vários homens e mulheres foram crucificados por tentativa de rebelião. Infelizmente, embora odeiem esses pagãos, eles têm muito medo deles para fazer qualquer coisa. Reikbert, então não sabemos muita coisa. Ouvi dizer que o caso do soldado do príncipe já está encerrado? Ealdorman e Adrik, sim senhor. Este soldado caiu bêbado no rio. O corpo foi encontrado no dia seguinte. Reikbert, infortúnio.
Quanto a esses pagãos, você irá a Jorvik em meu nome como meu mensageiro. Devemos ter relações amigáveis com eles, talvez ataquemos o reino de Mércia juntos. É fim do ponto de vista? Ponto de vista de Leif Tryggvi. Tryggvi, o mensageiro veio do rei Kber de Wessex. Ele quer ver você. Leif, você ouviu? Tryggvi, sim, é uma cobra, não um lobo. Ele não parece um guerreiro. Ele parece um pouco com 100. Ele parece um covarde. Leif, leve-o para a igreja e faremos uma festa lá por ocasião de sua chegada. Sua taça deve estar cheia o tempo todo. Deixe os servos cuidarem dela. Tryggvi, você quer deixá-lo bêbado? Leif, os bêbados são mais falantes e mais honestos. E você mesmo disse que ele é uma cobra. É fim do ponto de vista? Capítulo 110. Ailde, senhor, eu gostaria de falar com você sobre Bjorn e seu futuro. Fiquei um pouco irritada com a perspectiva de outra conversa sem sentido sobre o futuro dos meus filhos. Antes Lagerta, agora Ailde. Eu entendo que toda mãe ama seu filho. Bem, você pode dizer o que está em seu coração. Ailde, sei que você reconheceu oficialmente Bjorn como seu filho e membro de sua casa. Gostaria de saber o que planeja para ele no futuro, senhor. Arne é seu herdeiro, mas quem será Bjorn? Não é como se eu não tivesse pensado nisso. Claro que era meu filho e eu queria o melhor para ele. Eu pesei todas as possibilidades, todos os prós e contras. Ele era ruivo no século XXI, para prepará-lo para a vida. Eu simplesmente o espancaria e pegaria seu dinheiro do lanche, para que ele soubesse o que o aguardava na escola. Você acredita que se eu decidir te matar, isso vai acontecer? Ailde ficou um pouco surpresa com minha pergunta, mas ela já tinha ido à minha casa algumas vezes e conheceu um pouco meu caráter. Eu não batia ou intimidava escravos, mesmo que eles merecessem, se a comida estivesse muito fria ou alguém tivesse danificado algo. Ailde também me viu matar, então ela conheceu esse lado da minha personalidade também. Ailde, senhor, eu sei que se quiser me matar, você o fará. Então por que você não acredita em mim quando digo que nosso filho terá um bom futuro? Se ele quiser ver terras distantes, eu lhe darei um navio. Se ele quiser ser rei, eu lhe darei um país. Seu futuro estará em suas mãos. Mas com a condição de que ele seja leal à minha, não à sua família. Ailde, perdoa-me, senhor. Nunca duvidei da tua palavra. Você duvidou, mas não precisa se desculpar. Acariciei sua bochecha, inclinei-me sobre ela e sussurrei em seu ouvido. Vá para o quarto e me espere lá. E não sairemos até que você se lembre de nunca duvidar de mim. Algumas horas depois. Ailde, senhor, ainda tenho dúvidas, risos? Olhei para Ailde. Não tenho mais forças. Deuses, não sou um coelho. Não consegui dizer nada, queria mostrar o quanto sou duro. Bem, não sou, ou pelo menos não mais. 2 semanas depois, Ragnar retornou de sua expedição. Claro, eu sabia sobre seus sucessos. Muitos mercadores trouxeram notícias sobre suas realizações, e seu nome se tornou bastante famoso não apenas na Noruega, mas também em toda a Escandinávia. Talvez sua fama recém-descoberta e o título de Jarl atraíssem Aslaug como a chama de uma vela atrai uma mariposa. Os navios de Ragnar entraram no porto de Katega adornados com as cabeças dos oponentes derrotados e suas famílias. Foi uma demonstração de força e uma mensagem clara para potenciais oponentes. Não brinquem comigo. Eu não era ingênuo e sabia que os mercadores ou suas tripulações que vêm de diferentes reinos da Escandinávia também são espiões. Claro, eu fiz o mesmo, paguei os comerciantes, prometi a eles melhores condições ou preços mais baixos. Eu sabia que eles não são e nunca serão realmente leais, mas eles foram úteis. Depois que os navios atracaram, o descarregamento dos despojos e prisioneiros começou. Como prometi antes, não me importei com os bens roubados, apenas ofereci às pessoas a troca de ouro e prata por moedas de ouro e prata. No entanto, os prisioneiros, embora na verdade novos habitantes sejam uma palavra melhor, eram minha propriedade. Eu queria aumentar a população de Kattegat e da área ao redor. Nos últimos 2 anos, o número de recém-nascidos aumentou devido à melhoria das condições de vida e a uma grande quantidade de comida barata. Mas levaria alguns anos até que eles se tornassem úteis, e eu não queria esperar alguns anos. Claro, uma das maneiras de aumentar a população também era a naturalização de escravos, e mais especificamente de seus filhos, que eram tirados deles e criados como noruegueses. Também havia casos de naturalização de escravos adultos, mas eles não eram comuns e eram principalmente mulheres. Mas mulheres podiam ter filhos, então não era algo ruim para mim. 1 hora depois, Ragnar veio à minha casa para relatar suas realizações. Foi outra ocasião festiva. Você se saiu bem, mas ouvi dizer que encontrou algumas dificuldades. Ragnar, vários jarros formaram uma aliança para nos derrotar, montaram um acampamento em uma passagem estreita entre 2 montanhas. É fácil defender um acampamento assim e tivemos que atacar morro acima. Não era possível contornar a montanha, ou talvez houvesse algum caminho através dessas montanhas. Ragnar, não foi, mas havia outro jeito. Enviei 1 dúzia de pessoas para as montanhas, o exército não conseguiria subir lá, mas algumas pessoas não eram problema. O resto do exército ficou a 1 quilômetro do acampamento deles, simulando preparativos para um ataque. Eles começaram a se preparar para se defender, e ao mesmo tempo as pessoas nas montanhas começaram a empurrar pedras neles, virou uma pequena avalanche.
Gulf, acho que causou pânico e eles começaram a fugir. Ranhar, em parte, eles se dispersaram em direções diferentes, alguns queriam nos atacar. Poucas horas depois, apenas um punhado deles foi deixado para fugir para a floresta. Nós os rastreamos e os matamos. Então atacamos seus assentamentos. Uf, quantos prisioneiros você trouxe para Kattegat? Ranhar, um total de 500 mulheres, crianças e homens. Ninguém com mais de 40 anos. Foi uma boa notícia, com certeza um número tão grande de pessoas fortalecerá Kattegat. Especialmente antes dos ataques do ano que vem. Talvez eu tire férias na ensolarada Espanha.